Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos ao canal Cortex. Quer saber como montei o meu canal? Curso completo no link da descrição. Quando que tu começou a se interessar pelo aspecto da meditação e correlacionar cientificamente com o que acontece no cérebro? E por quê? Tá. Eu acho que a gente pode começar com a primeira parte da pergunta primeiro. Eu comecei, quando eu tinha 12 anos de idade, a praticar Aikido, que é uma arte marcial de origem japonesa. Uhum. E é muito curioso porque o Aikido ele tem uma relação muito próxima com essas práticas meditativas. O fundador do Aikido, né, um mestre japonês chamado Morihei Ueshiba, até conta a lenda que ele se iluminou, né, e dali veio o Aikido. Né? Uhum. Então ele tinha uma prática meditativa com bastante regularidade, coisa inclusive que hoje em dia nas academias mais modernas, né, a gente vê muito pouco, mas a princípio tinha essa questão da meditação. E eu sempre gostei muito dessas histórias do Oriente e tal, até talvez por vir de uma família japonesa. E aí, durante o treino de Aikido, sempre tem uma pausa no início e no final em que você presta atenção na sua respiração, né? Durante o Aikido, você deve prestar atenção em como você se sente e tentar perceber o máximo possível o seu parceiro para saber de onde vem o ataque, né? Então, de alguma maneira, eu vivi dos 12 até aos 45 anos, que eu estive muito ligado, conectado ao Aikido, nesse mundo, né, da atenção e de tentar realmente prestar atenção nos mínimos detalhes, nos mínimos movimentos meus, nos seus, né, e tentar realmente integrar essas informações todas. Uhum. Alguns anos mais tarde, eu comecei a me interessar pela meditação sentada, né? Tipo o Zazen, por exemplo, e outros tipos de meditação. Então eu comecei a ler a respeito, comecei a ir em alguns centros, né, de prática, mas eu nunca fui assim uma praticante, porque a parte de rituais nunca fez muito sentido para mim. Para algumas pessoas faz muito sentido e que bom, mas para mim nunca fez muito sentido. Como assim? O que são esses rituais? Rituais como prostrações, né, os cânticos, etc. Né? Eu gostava de parar, sentar e praticar. Entendi. Né? Uhum. E quando eu tinha mais ou menos uns 17 para 18 anos de idade, eu li 2 livros que fizeram uma grande diferença na minha vida. A primeira delas se chama Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. É um grande clássico, né, das pessoas que se interessam por meditação e yoga. E lá ele contava a vida dele, né? Os mestres que ele encontrou, as práticas, né, que esses yogis faziam, enfim. E isso me despertou muito a atenção. E o segundo livro, que se chama Diálogos entre Cientistas e Sábios, da Renée Weber, né? É um livro incrível. É uma pena que ele está esgotado no Brasil, né? Mas imagino que talvez se encontre no inglês na Amazon. Nesse livro, a Renée Weber consegue justamente entrevistar alguns dos principais cientistas da época e sábios. Dentre os cientistas, Ilya Prigogine, que é um prêmio Nobel de Química, David Bohm, um grande físico, do ponto de vista dos sábios, Krishnamurti e o próprio Dalai Lama. O capítulo que mais me chamou a atenção foi justamente as conversas dela com o Dalai Lama, né? E eu pensei na época assim, nossa, eu tinha uns 17, 18 anos, eu preciso conhecer esta pessoa, né? Uhum. Isso foi muito interessante e marcante, porque eu tive a oportunidade, bem mais tarde, né, em 2006, de encontrar o Dalai Lama pela primeira vez e de conversar com ele, né? Eu tive outras oportunidades também mais recentemente, mas aquilo foi extremamente marcante, né? E foi justamente esse encontro com o Dalai Lama em 2006 aconteceu por causa da minha linha de pesquisa. Nesse meio tempo, né, eu acabei fazendo mestrado, doutorado, e o meu doutorado foi provavelmente a primeira tese na América Latina sobre os efeitos da meditação na saúde. Uhum. Eram sobre efeitos sobre sintomas de depressão e de ansiedade, né? E de lá para cá eu vim com uma linha de pesquisa pautada nos efeitos dessas práticas, principalmente para a saúde mental e para o bem-estar. E como que essa pesquisa foi feita? E essa primeira pesquisa, que foi do meu doutorado, ela aconteceu porque um casal de professores indianos de uma prática meditativa chamada Siddha Samadhi Yoga estavam aqui no Brasil. E aí, era bem a época que eu estava pensando no projeto de doutorado, enfim, e acabamos, então, avaliando os efeitos dessa prática, né, de treinamento dessa prática pré e pós um mês, né? Uhum.
A gente até publicou numa revista internacional, foi muito legal. E eu me lembro que quando a gente começou a pesquisa foi em 1999, se eu não me engano. O meu orientador na época, né, o professor José Roberto Leite, lá da Unifesp, ele falou assim, olha, Elisa, só que eu acho que sem chance de conseguir verba, né? Ninguém vai financiar um estudo sobre meditação. Né? Mas ele tinha uma cabeça super aberta, foi muito legal, né? E como a gente não tinha verba, eram todos testes de papel e caneta. Né? Então a gente avaliava sintomas, né, de ansiedade e depressão antes e depois de um mês das pessoas fazerem essa prática, né? A gente tinha um grupo controle também e a gente viu que realmente as pessoas tinham redução dos sintomas de depressão e de ansiedade fazendo as práticas meditativas que eram com mantras, né? Que são aquelas palavras em sânscrito e tal. E fazendo técnicas respiratórias de yoga que são chamados pranayamas. Né? Essa foi a primeira pesquisa que tu fez, né? Isso, então isso. Era uma coisa mais era mais verbal. Perguntava pra pessoa se ela estava sentindo na verdade, ainda. Elas preenchiam questionários. Entendi, tipo, de 0 a 10, quanto de ansiedade você tem. Isso, desse tipo. E o resultado foi que depois de um mês de prática meditativa melhorou, né? A gente usou alguns questionários que a gente chama de validados, ou seja, questionários que passam por um estudo para ver se realmente eles estão mensurando, né, o que se está medindo, como o questionário de ansiedade do Spielberger, o questionário de depressão do Beck, são questionários clássicos, né? Então não são escalas assim simplesmente, mas e aí a gente viu isso e foi bem bacana. Isso abriu portas para que em 2004 eu fosse selecionada para participar do primeiro encontro de verão, né, o Summer Research do Mind and Life Institute. Né? Não sei se as pessoas ouviram falar do Mind and Life Institute, mas basicamente, se hoje as pessoas não acham estranho ter prática de meditação num hospital, nas unidades básicas de saúde, que o pessoal da Google pratica meditação, até alguns engenheiros da Google desenvolveram um protocolo de meditação lá também, que bancos, escolas praticam meditação, muito se deve ao trabalho do Mind and Life Institute, que desde o final da década de 80 começou a reunir grandes contemplativos do calibre do Dalai Lama com pesquisadores das mais importantes universidades. Harvard, Max Planck, Wisconsin, né? E aí esses pesquisadores, juntamente com os contemplativos, começaram a criar projetos de pesquisa muito bem delineados, controlados, que começaram então a mostrar benefícios consistentes das práticas meditativas.